Então, a pedidos, fazer um pequeno resumo que a gente falou nas últimas duas aulas. Vamos aproveitar e fazer um resumo de tudo o Tânia, rapidamente. Primeiro capítulo, a gente falou sobre que cada um de nós tem duas almas. Segundo capítulo, ele falou um pouquinho sobre a alma divina. Terceiro também, quarto também. Depois, ele começou no sexto capítulo, ele começou a falar um pouco sobre a alma animal. Essa aqui que a gente conhece um pouco melhor. E a alma animal, hoje tenho o privilégio, meu pai está participando também, está entrando aí. Meu pai está se recuperando, está no hospital. Aproveitar, dedicar então o shur forte lembrado do meu pai, Bezrat Hashem. Posso logo voltar para casa. Tá ouvindo, pá? Sim, é verdade. Ok, estamos aí. Estamos aqui no Perek Zayin do Tânia. Joia. Então, no sexto capítulo ele começou, ele afirmou para a gente de que a alma animal, tanto quanto a alma divina, ela é uma alma completa. Ela tem pensamento, fala e ação, que são as vestimentas, ela tem a parte intelectual, ela tem a parte emocional, e tudo funciona de maneira paralela. Zé leumat zé, um contra o outro. Literalmente, todos os componentes de um time que você tem, de um lado, você tem do outro, paralelamente. E no capítulo 7, ele começou a explicar um pouco melhor do que acontece com o Yehudi na hora que ele faz uma haverá. Da mesma maneira que ele explicou antes, o que acontece quando a gente estuda a Torá e a gente se liga com Hashem, e quando a gente usa os nossos levushim, a gente, apesar que são apenas levushim, eles nos conectam a Hashem da forma mais próxima possível. Assim também, quando a gente faz uma haverá, zé leumatzé, a gente também se torna uma carruagem, como ele chama isso, a gente se torna completamente subjugado, anulado, subserviente à alma animal. E aí ele começou a explicar melhor a dinâmica espiritual que acontece na hora que uma pessoa ela faz algo que é contra a vontade de Hashem. Faz um conto. Obrigado. O que acontece quando alguém faz uma haverá? Então, a Torá, a linguagem que a Torá usa é mutar e assur, permitido e proibido. Então, a gente tem a maneira superficial de enxergar, a maneira mecânica. A Torá, o Shulchan Aruch fala para a gente, pode, não pode, mais não pode do que pode. É uma vida extremamente regrada, é bom, faz bem, é interessante, mas é uma coisa muito pesada, muito difícil. A maneira mais profunda da gente enxergar não é pode ou não pode. E sim, aqui eu tenho uma conexão com Hashem, ou aqui eu não tenho uma conexão com Hashem. O que acontece? Eu posso enxergar o mundo de maneira subjetiva ou enxergar o mundo de maneira objetiva. De maneira subjetiva, a gente define, como que eu defino o que é bem, e o que é mal? Como a gente no mundo esquece a definição da Torá? Como a gente define o que é bom e o que é mal? Moisés? O que está de acordo com a Torá é que faz o bem, é bom, né? Perfeito. Essa definição a que a gente vai explicar melhor aqui. Mas no mundo aí fora, o que é bom, o que é ruim? O que é bem, o que é mal? É relativo, né, Rav? Tem muita Tudo é gente que faz relativo. mal achando que está fazendo mal. É que está fazendo Perfeito, bem. fazendo bem. Perfeito. Tão Itzhak. acostumado que está. Né? Não, perfeito. As pessoas seguem o desejo delas, então elas podem achar que uma coisa é boa porque dá vontade de fazer. Tá certo. Mas no mundo aí fora, fala, essa é uma pessoa boa. Você tem um funcionário, você fala uma pessoa boa. Como você define uma pessoa boa? É que se relaciona bem com os outros, né? Se relaciona bem? Nissim? É legal com o próximo, empático. Legal com o próximo? Honesta. Fala, Daniel. Honesta. Eu não entendi. Honesta. Honesta. Nissim? Acho que é moral que é aceita. Tá bom? Tem pessoas. Tá bom? Perfeito. Eu tô vendo que aqui para a turma é difícil a gente pensar sem a Torá. Tá ótimo, muito bom. Tá todo mundo pensando já mitzvah, não mitzvah, vontade de Hashem, não vontade de Hashem. Tá perfeito, maravilhoso. Mas vamos só parar para enxergar um instante como que alguém enxerga sem a Torá. Se a pessoa enxergar sem a Torá, se fala honestidade, moralidade, o que constrói o mundo é bom, o que destrói o mundo, obrigado. O que destrói o mundo é ruim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam por aí. Bem. Mas como vocês já falaram, tudo é muito subjetivo e tudo é muito relativo. O exemplo que eu dei semana passada, aquele cara que ele não julgava o Hitler e Marshmallow, porque ele dizia, não, o que o Hitler fez, ele achou que estava certo, eu não posso julgar ele.
e depois, quando chegou na hora da sopa, ele não quis comer o frango, porque coitado das galinhas, né? Então, o cara pode ter pena das galinhas e não ter pena dos 6 milhões. É tudo subjetivo. A partir do momento que você não tem uma moralidade que ela é baseada em Hashem, baseada na Torá, baseada acima da razão, então a gente realmente tudo se torna subjetivo. Então, agora, qual é a definição da Torá bem e mal? Então, vocês já falaram, o que a Torá fala que pode fazer é bom, o que a Torá fala que não pode fazer é mal. Pronto, eu respeito. Deus sabe as regras do jogo, ele criou esse mundo, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Na visão da Hassidut, a maneira mais profunda da gente enxergar o que pode e o que não pode, Hashem, ele fez a bondade conosco de revelar para a gente e contar aonde ele está presente, aonde a sua presença é completamente oculta. A linguagem mutar não é apenas mutar, você está solto, fica à vontade, faz o que você quer. Assur, você está preso. A tradução seria essa, matir assurim, você está preso. Não. Assur não é você que está preso. Assur é aquele objeto, aquele alimento, aquele animal que a Torá fala para você não come, é porque aquele animal, por essência, ele é assur. Ele é preso. Significa, a energia divina que está lá presente, ela está presa. Ela não consegue se desprender. Ela não consegue se desassociar. Essa é a definição de assur. Mutar significa algo que está solto. O que significa solto? Não é mitzvah. Mutar significa uma pizza, um sushi, um alimento kasher. E esse alimento está solto. O que quer dizer solto? Você pode direcionar ele para qual lado você quiser. Se você comer aquilo de Shem Shamayim, você vai estar elevando aquilo. Se você comer aquilo apenas pelo teu instinto, pela tua vontade, pela tua gula, então naquele momento você está direcionando aquela energia para as klipot, para os lugares que a Hashem ele não se revela. Então, o óculos que a gente coloca a partir desse capítulo é tentar começar a enxergar o mundo aonde eu tenho Hashem de forma revelada. Aonde eu posso me conectar com a transparência. Aonde eu devo me afastar, que aquilo Hashem está lá de forma completamente oculta e de lá não vou conseguir extrair nada. Então, só para esclarecer uma pergunta que surgiu semana passada, vocês fizeram uma pergunta interessante sobre animais, por exemplo. A gente tem uma diferença entre alguns tipos de proibições que a Torá fala, por exemplo, que Assur be'ana'ah, é proibido a gente ter qualquer proveito. Por exemplo, Hametz em Pesach, você não pode ter proveito nenhum. Carne com leite, você não pode ter proveito nenhum. Já uma carne, por exemplo, você abateu um animal, não ficou kasher, a Torá fala que você pode dar aquilo para os cachorros, você deve dar aquilo para os cachorros. Então, como funciona esse tipo de coisa? Ou, por exemplo, um animal não kasher, um cavalo, um burro, um camelo, que você usa para montar nele. Então, a gente falou que a energia dele é negativa, mas, ao mesmo tempo, você pode usar parte dele para coisas permitidas. Então, como funciona nessa situação? Só um segundo. Só pegar aqui onde eu encontrei a resposta. Então, aqui ele falou uma coisa super interessante. Olha que profundo. Essa explicação está aqui nos comentários do Tânia. Muito bonito. Fala o seguinte. O que significa que a gente diz que tal, por exemplo, a comida não kasher, a presença de Hashem lá está presa. Hashem lá, a Nitzot Sedoki, a Hayut de Hashem não consegue se desprender de lá. O que significa isso? Ou um Yehudi, quando ele come aquilo, ele fica preso nas mãos das klipot. Então, aqui é super interessante. Um motivo que determinado alimento ele é assur é porque Hashem ele determinou que é assur. Um Yehudi, por sua essência, ele não está preso nas mãos da klipot. Não tem como o Yehudi a sua Neshama ficar presa nas mãos de coisas que são contra a vontade de Hashem. Eles só ficam presas porque Hashem, ele falou. Isso é proibido. A partir do momento que ele falou, se criou. Baruch She'amar Vehayah. A partir do momento que Hashem falou, isso é proibido, a partir daí se tornou proibido. Portanto, o que acontece? Alguém que ele usou um burro, por exemplo, um animal não kasher para as partes que são permitidas de usar, então não é que o burro, na sua essência, ele já é ruim. Ele é ruim para aquilo que Hashem falou que ele é ruim. Já as partes que é permitido aproveitar dele, então eu posso
eu posso e devo usufruir ele de maneira correta. Porque não é que o burro ele é ruim, ele só é ruim naquilo que Hashem falou. E aqui a gente também entende outra coisa. Vamos dizer alguém que ele tem uma mitzvah de comer Yom Kippur. Por exemplo, a pessoa que está em perigo de vida, ele tem que comer Yom Kippur. Ele vai fazer brachá, certo? Ele tem que fazer kiddush em Yom Kippur. É um kiddush que não consta no Sidur. Ele vai ter que falar Mekadesh Israel ve Yom HaKippurim. E aí ele vai lá e beber o vinho em pleno Yom Kippur. Tá certo? Então, aquilo é que acontece a partir do momento, não é que o Yom Kippur por si ele é proibido, o que você comer ele é proibido. É proibido porque Hashem proibiu. No momento que Hashem ele vai lá e fala, é uma mitzvah você comer, então ou alguém que está com perigo de vida e come até mesmo um animal não kasher, então naquele momento, aquilo se tornou algo que Hashem, ele está totalmente permitido, e aquilo você está transformando para Kedushá. Então não é que você precisa fazer uma transformação absurda, como alguém que comeu uma coisa proibida, e você tá, não, você comeu aquilo, era mitzvah. É igual você comer, então, alguém comeu um animal não kasher, porque ele precisava para salvar a vida dele, naquele momento ele estava comendo algo que era completamente puro, algo que era completamente kasher para ele poder, para aquele momento. Dúvidas? Ok, então vamos lá. Continuando, então, agora ele vai elaborar, a gente já falou mais ou menos o tema do capítulo inteiro, vamos lá, vamos só ler dentro, ele vai entrar agora em alguns detalhes de mitzvot, etc. Deixa eu só ver aqui, abrir aqui para vocês. Tá, aqui estamos no meio do capítulo Zain, 7º capítulo, e aí ele falou, tem pessoas que conseguem usar, por exemplo, a pessoa vai fazer um bom churrasco para ele entender melhor a Guimará. Tomara fosse esse o nosso objetivo sempre que a gente come churrasco, tá certo? Tem lá o Raba, ele fala, não consegui entender direito, não consegui explicar bem, porque ainda não tive uma Bassar Shmeiná. Ou o Raba, ele contava uma piada antes da aula, para poder abrir as mentes das pessoas. Mas, então, isso é a maneira kasher, a maneira adequada da gente usar algo que ele é mutar. Agora, Mashen, que não é machalot asurot, biot asurot, quando uma pessoa come algo proibido, ou ele tem um relacionamento íntimo proibido, shehen, mishalosh klipotat meot legamre, eles são completamente impuros. Hem asurim ukshurim bidei chitzonim leolam. Esses atos, esses alimentos, eles estão presos para a eternidade, tirando a época de Mashiach, nas mãos dos chitzonim. Chitzon significa aquilo que é secundário. Ou seja, por que Hashem criou o mal nesse mundo? É para um bem maior. Então, todo o resto ele é secundário. Então, por exemplo, o que explicar aqui é um ponto importante de elaborar um pouco mais. O que é Pnimi e o que é Hitzon? Em Hassidut é uma linguagem muito usada. Pnimi é interior, Hitzon é exterior. Hashem ele tem, vou pegar um exemplo mais simples. A pessoa vai para o trabalho. Você não quer o trabalho, você quer o dinheiro. Na verdade, você não quer o dinheiro, você quer o prazer que o dinheiro vai te trazer. Então, você ir ao trabalho, você colocar gasolina, você construir um escritório, etc., tudo isso aqui é chamado coisas superficiais, são supérfluas, porque tudo isso aqui está para servir um objetivo maior. Então, as klipot, elas são chamadas de hitzonim, superficiais, por quê? Porque elas só estão aqui para servir o propósito maior, que é dirá betartonim, etc. Então, por isso é chamado hitzonim. Então, uma coisa que ela está ela está presa nas mãos dos hitzonim, das coisas supérfluas, superficiais, etc., para a eternidade. Não tem como eu levar, como eu transformar aquilo. Isso só vai ser transformado quando não haver mais mal no mundo. Deus ele vai estipar todo tipo de impureza da terra, aí sim vai poder ser transformado, eventualmente, aquelas coisas erradas, as forças erradas, como a gente falou, Hazir, é porque Atid Lachzor, futuramente o Hazir ele vai voltar, certo? E ele vai ser, quer dizer, não vai representar nada de mal. Esav, que é o representado pelo Hazir, Ve'alu, Moshim, Ve'artzion, Nishpot et Esav, eles também vão voltar e etc. Ou, Ati Yaset Shuvah Gdolah Kolkach, vamos explicar isso aqui, justamente a gente está em Elul. Todo mundo já deve ter ouvido falar que existe um nível de tchuvá que você consegue transformar, que os seus pecados conscientes se tornam zechuyot, méritos. Como Shehit tchuvá me'avá me'um kadeliba be'avarabá, é uma tchuvá com muito amor da parte mais profunda do coração, com desejo, com vontade, para se ligar da Davka e Itbarach. Então, vamos explicar um pouco a respeito disso, que é super importante, que a gente está agora no mês de Elul. Então, a Gemara fala para a gente que existem níveis de tchuvá,
Existe um nível de tshuva que a pessoa consegue fazer com que os pecados que ele fez de forma intencional, eles se tornam no nível de um pecado sem intenção. Existe um segundo nível de tshuva, que a pessoa consegue fazer tshuva ao ponto que todos os pecados dele, eles acabam se transformando em zchuyot, em méritos. Quando a gente escuta isso de forma geral, é bonito, é interessante, é legal, mas não tem lógica. Inclusive, o Maharsha, na Gemara, ele fala, Nimtza chote miskar. Daqui acaba acontecendo que o cara que pecou, ele sai ganhando. Isso é uma regra que não pode acontecer. Como pode ser que o cara que ele fez tudo certinho, ele tem X número de mitzvot? O cara que fez tudo errado, ele tem X número de mitzvot, mais as averot que ele fez. Como é possível? Quem pode explicar isso? E sim. Só para a gente ter uma ideia, o Maharsha, que é o comentarista clássico do Talmud, ele fala uma resposta simples, assim, pela explicação Nigle da Torá. Ele fala o seguinte: por que a pessoa que fez tshuva, ele tem mais méritos? Ele fala porque quando a pessoa fez tshuva, com certeza, a partir de agora, ele vai fazer muito mais mitzvot. Ou seja, ele interpreta o Talmud não literal. Ele fala, olha, então, se você fez pecados e agora você fez tshuva, você vai querer correr atrás. Então, com certeza, aquilo que você vai correr atrás, você vai sair ganhando muito mais. Então, não é que transformou. Mas, Hassidut, da parte mais profunda, diz que sim, os seus próprios erros, eles mesmos, aquela força que você tinha investido dentro de coisas negativas, aquela mesma energia se transforma agora em positiva. É algo muito mais difícil de se entender, como que realmente você consegue transformar aquelas coisas erradas que você fez. Você pode dizer que a partir de agora você vai melhorar, a partir de agora você aprende a lição, a partir de agora eu vou ser mais forte, mas como que eu consigo transformar literalmente o meu passado? Fui tocar shofar para uma pessoa, e agora esses dias, e aí eu comentei com ele, então no mês de Elul, já com a tshuva, a gente começa a se arrepender e a gente consegue mudar nosso passado. Aí ele falou, como que é isso de mudar o passado? Explica mais. Pessoa que assim no dia a dia não estuda a Torá, uma pessoa um pouco ainda distante do Limud da Torá. E aí eu comecei a explicar para ele. Aí ele falou, explica mais. E aí ele acabou contando, ele falou, olha, eu acabei de me separar da minha esposa porque ela errou muito feio comigo, né? Então, às vezes a gente fala de um assunto tão teórico, mas as pessoas, Baruch Hashem, levam isso na prática, de tentar realmente rever as nossas atitudes. Será que dá para mudar? Eu não quis falar para ele, não era o momento, mas é uma coisa super interessante quando a gente fala de tshuva. As pessoas perguntam, será que dá para perdoar uma pessoa que traiu tua confiança? Ou literalmente traiu? Aí tem questões alárricas, etc., mas o conceito. Então, se a gente for ver, toda a ideia que a gente está entrando agora vai ser Yom Kippur, literalmente o povo de Israel era a noiva de Hashem, e literalmente acharam um outro marido, antes ainda das fotos do casamento chegarem. E aí vai Moshe Rabbeinu, sobe, pede 40 dias, mais 40 dias, pede, e tem perdão total. Ou seja, a força da tshuva, como o Nissim falou, é super, super elevada. Então agora, mas até aqui tudo bem. Agora a minha pergunta é, baseado naquilo que a gente falou, que Assur significa que está preso, preso significa que a energia de Hashem que está lá contida naquele objeto, naquele animal, ela está presa, ela não consegue sair de lá. O que você faz na hora da tshuva? Vamos agora entender dentro dessa dinâmica. Quando você faz uma coisa que é mitzvah, você se conectou com Deus. Quando você faz uma coisa que ela é mutar, ela está livre, você pode ou transformar aquilo imediatamente para um serviço de Hashem, comer algo kasher para servir Hashem, ou você pode momentaneamente comer aquilo pelo seu interesse, o teu ego, tua gula, mas é fácil de você depois fazer uma tshuva e traz isso para Kedushá também. O que eu faço se alguém comer uma coisa não kasher? A energia que Hashem deu para aquele animal viver e etc., é uma energia que está contida lá numa prisão. Então aqui vem o hidush da tshuva, aqui vem a novidade da tshuva, que quando a pessoa ela consegue fazer tshuva num nível super elevado, ela consegue fazer o impossível, aquilo que Nissim falou. Não é possível. Aquela força de Hashem não teria como sair daquele animal e se transformar em algo positivo. A tshuva ela é tão forte que ela consegue quebrar toda a dinâmica e ela consegue pegar aquela força que estava presa lá, na forma que não teria nunca como ser resgatada, e você, com a tshuva, você consegue retroativamente resgatar aquilo de lá. E o que significa se transformou em tshuva, se transformou em mitzvah? Você conseguiu fazer, o Baal Tshuva conseguiu fazer uma coisa que ninguém consegue. Eu não posso, que nem o Daniel falou, eu não posso chegar num restaurante treif e falar, eu vou comer aqui para depois servir a Hashem. Não vai funcionar.
aquela nitzotz, ela não vai se elevar para servir Hashem. O Baal Tshuva, ele, de repente, ele conseguiu pegar que tudo aquilo que ele comeu naquele restaurante, aquilo também veio para Kedushá. Ele fez uma coisa que nenhum de nós consegue fazer. Então, essa é a vantagem do Baal Tshuva. Isso que significa que se transforma em mitzvah. Mitzvah não é só um mérito, um empenho e etc. Ele conseguiu resgatar algo que ninguém de nós teria conseguido. E aqui eu vou falar uma coisa muito profunda e delicada. A gente tomar o cuidado para não cair naquilo que o Daniel falou de eu vou pecar de propósito porque no final dá tudo certo. Mas uma coisa importante da gente entender. Depois que a pessoa já fez a haverá, não antes, mas depois que a pessoa já fez a haverá, a pessoa errou, fez coisas graves na sua vida, que seja. E a pessoa quer começar o caminho de Teshuvah. É difícil. Você fala, Hashem não quer, Hashem, estou distante de Hashem, estou muito longe. O que você vai pensar? Então, aqui tem um pensamento que Hassidut, com isso que a gente está falando agora, enriquece bastante, que é o seguinte. Eu errei feio. Mas, no final das contas, aquilo que eu fiz fez parte da minha missão. Agora, talvez Hashem me colocou em Yetzirará tão grande, talvez Hashem me colocou numa situação tão desafiadora e eu acabei caindo, por quê? Porque só eu teria a força agora de resgatar essa coisa tão baixa e trazer isso agora para a Kedushá. Eu sempre digo, as pessoas falam, você é rabino, você é tzadik. Eu falo o contrário. Deus me colocou na sinagoga porque ele sabia, se ele me colocasse em qualquer outro lugar, não seria bom para mim. Fica lá na sinagoga, fica estudando, fica tranquilo, aí você vai ficar garantido. Outras pessoas que têm mais força, Hashem coloca eles lá no desafio do trabalho, no desafio do dinheiro, no desafio do dia a dia, que é muito mais difícil. Então, se você caiu, você pode usar isso ainda antes de fazer a teshuvah. E você vira e fala, eu errei. Mas ao invés de ficar carregando a culpa, eu errei, eu sou ruim, eu sou mal, o primeiro passo para você fazer teshuvah é esse pensamento. Eu tenho a força da transformação. Eu tenho uma força de fazer algo completamente diferente que ninguém conseguiria fazer. Eu vou pegar toda aquela, comida não kasher e tudo aquilo que eu comi, agora, de alguma maneira, ela foi agregada para a Torá. Aonde a gente sabe isso? Itró. Itró, ele é chamado de Itró por quê? Iter parsha Torá. Ele agregou a Torá. Precisava do Itró para trazer alguma coisa nova para a Torá? O Itró era um goi, ele era idólatra. Ele vai agregar na Torá? Moshe Rabbeinu não basta? Aró não basta? Os Kenim não bastam? 600 mil almas não bastam? Descendentes de Avraham e Yitzhak não bastam? O Itró, no momento que ele fez Teshuvah e ele mitgayer, ele conseguiu agregar todas aquelas klipot para dentro da Torá, de alguma maneira. Aquilo foi elevado. Não que agora pode fazer a Avodah Zará, mas o trabalho que ele fez, o serviço que ele teve, a energia que ele gastou, investiu em tudo aquilo, na hora que ele se converteu, ele agregou a Torá, porque a Torá por si não teria força de chegar nisso. Então, essa é a força do Baal Shuvah. Então, isso acho que é um pensamento maravilhoso que a gente pode ter agora. Ao invés de a gente carregar a culpa daquilo que a gente fez, o primeiro passo é pensar, olha, se eu fiz tanta coisa errada, deve ser que eu tenho muita força. Eu devo ter muita força, porque eu vou conseguir fazer uma transformação que alguém que não chegou no meu nível não iria conseguir. Então vamos começar a trabalhar, deixa eu começar essa transformação, que agora eu posso enxergar de trás para frente e tentar olhar que, na verdade, me Hashem tzadegever konano, de Hashem está preparado os caminhos do homem. Então eu não posso dizer, antes de eu pecar, Hashem me fez pecar. Mas depois que eu já pequei, está escrito Norá alilot al-bnei Adam. Deus coloca a culpa sobre as pessoas. Está escrito que Hashem deu um empurrãozinho para Adam Arishon comer do fruto. Hashem, às vezes, dá um empurrãozinho para a gente acabar pecando. Nunca pensa nisso antes de pecar. Mas quando você já pecou, Chas v'Shalom, pare e pensa nisso, Hashem me colocou. No momento que eu estou agora, eu estou porque assim Hashem quis. Fez parte da minha jornada. Então, acho que esse é um pensamento bem enriquecedor para a gente fazer uma teshuvah com alegria. Que toda a ideia, só aqui para complementar, quando ele fala aqui, fazer uma teshuvah enorme, muito grande, com muita intensidade, o que significa essa teshuvah em termos práticos? Né? Será que a gente consegue fazer um mínimo de teshuvah? Que teshuvah que é essa? Então, tem dois pontos. O Alter Rebbe, em outros momentos, ele traz, mas tem passagens do Rebbe também. Tem algumas coisas. Uma das coisas é Kriyat Shema She'al Emitah com Kavaná. O Shema que a gente faz na noite, fazer ele com Kavaná, está escrito que ele é uma espada de duas lâminas, que realmente é muito forte. E a outra coisa é Teshuvah Me'avah, é servir a Hashem com alegria. Servir a Hashem com alegria. Só uma dúvida, Sim. Desculpa. Quando você fala do... E a outra coisa é servir a Hashem com alegria, especialmente nos dias atuais, o Rebbe enfatizou isso bastante, de que a Teshuvah Me'avah, o que é Me'avah? Amor. Amor, a gente tentar servir a Hashem com alegria. Então, não tem teshuvah melhor do que a gente começar
a partir de agora, começar a servir a Hashem com alegria. Não com aquele remorso que traz tristeza. Sim, a gente precisa tomar decisões. A gente precisa ter o sentimento de culpa. Quem vive sem culpa nenhuma, então ele é um psicopata. A pessoa precisa se sentir culpa, ele precisa se culpar para aquilo, pelas coisas que ele fez errado, eventualmente. Mas o tema é, como o Alter Rebbe traz em outros lugares, Vechatati negditamit. O David Amelach, ele sempre se lembrava do pecado que ele fez com Batsheva. Mas ele fala, o meu pecado estava sempre perante mim. Não estava dentro de mim ou nas minhas costas. Estava lá no canto do quarto. Eu olho para ele de vez em quando. Quando aparece meu Yetzer Hará, eu viro e falo para ele, olha, eu já te conheço, eu sei para onde você vai me levar. Quando aparece meu orgulho dizendo, oh, você é um super tzadik, eu olho para ele e falo, não tenta achar que você é tão tzadik assim, meu passado não é tão bonito assim como parece. Essa ideia, o nosso passado pode enriquecer a gente, mas a gente carregar isso com peso e tristeza, etc., especialmente nos dias atuais, esse não é o caminho, então a gente tem que fazer isso com alegria. Então, dicas práticas, quando a gente fala do mês de Elul, etc., então o Kriyat Shema da noite, especialmente para Averot que estão ligadas com a noite, que ele vai elaborar um pouco mais depois, e de maneira mais abrangente, a Tshuvah Me'avah é a Tshuvah com alegria. Vamos continuar um pouco mais. O Alter Rebbe vai falar mais, eu me prendi um pouco no ponto da questão da transformação, mas ele vai dizer aqui um ponto de que a pessoa, quando ela fez, a pessoa está no deserto, ela sente muita sede. Então, o fato que a pessoa acabou pecando, isso trouxe para ela um desejo muito forte para Hashem, então isso próprio é uma do bônus que ele tem pelo fato que ele acabou pecando. Então, por exemplo, um tzadik é comparado com uma pessoa que mora na civilização, ele mora na cidade, então ele tem água filtrada no momento que ele quer. O Rashá é aquele que veio do deserto, e ele tem aquela sede constante. Aquela sede constante é uma coisa muito forte que só o Baal Shuvah ele tem. Acho que temos aí mais alguns minutos, eu vou parar para fazer um parênteses muito bonito, me lembrei agora, uma passagem muito, muito bonita, que acho que é essencial na Hassidut, e vale a pena a gente lembrar dessa passagem. O Alter Rebbe, no começo da sua liderança, etc., a gente sabe que ele passou por muitas e muitas dificuldades, principalmente os mitnagdim, os lituanos da época, que não aceitavam o caminho da Hassidut, achavam que era heresia, e etc. Então, eles faziam de tudo para acabar com ele, acabaram levando ele para a prisão, como a gente conhece a história. Então, o Alter Rebbe, ele teve uma estratégia interessante para ajudar ele a difundir os ensinamentos da Hassidut. O que ele fez? Ele mandava Hassidim deles, mas esses eram Hassidim camuflados, eles iam até os centros lituanos e eles provocavam a turma para desafiar o Alter Rebbe em debates públicos. Vamos lá contra ele, vamos mostrar que ele está errado. E dessa forma, o Alter Rebbe tinha oportunidades de falar, né? Porque muitas vezes, como aconteceu com o próprio Gaon de Vilna, né? Ele não teve oportunidade de conversar com ele. Se dá uma oportunidade de conversa, de diálogo, as coisas se esclarecem. Então, ele mandou o Hassidim dele com esse intuito, e tiveram alguns debates públicos, que nesses debates ele acabou levando, no final do debate, ele acabou fazendo mais dezenas ou até centenas de novos Hassidim, que viam quando ele expressava, quando ele explicava os caminhos da Hassidut. Num desses debates, teve a seguinte passagem. Eles, os grandes sábios Roshei Shivot lituanos, eles colocaram, entre outras, mas assim, as duas perguntas principais você escreve que primeira coisa, você, seguindo o caminho do Baal Shem Tov, você aproxima demais as pessoas iletradas, analfabetas, chamadas a Meiaretz. Se você olhar no Talmud, como que o Talmud ele despreza aquele que ama Haaretz, etc., são coisas muito fortes. E você está quebrando esse paradigma. Nós somos sábios, nós somos estudiosos, como se aproxima tanto essas pessoas? Segundo lugar, eles falaram, assim está escrito em Kabbalah, que Mashiach ele vai fazer com que os tzadikim façam tshuvah. E você escreve que os tzadikim também têm que fazer tshuvah. Que história é essa que tzadik tem que fazer tshuvah? Essas eram as perguntas principais. E o Alter Rebbe ele falou, se vocês me permitem, né, eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu aprendi com o meu mestre, o Magid Mesrit, e ele vai responder as duas perguntas de uma vez. Qual que é a passagem? Então, todo mundo conhece a passagem da sarça ardente. Quando Moshe Rabbeinu ele viu a sarça ardente, está escrito Asura na ve'ere. Asura na ve'ere, quer dizer, eu vou sair daqui e eu vou ver. Ele estava no lugar e ele queria se aproximar para ver aquela imagem fantástica. O que acontece? O Rashi ele explica algo que parece completamente desnecessário. O Rashi ele fala Asura mikan vetkarev ou velech lesham. Eu vou sair daqui e vou para lá. Uma coisa mais óbvia.
Se a Torá fala, eu vou sair daqui, eu já entendi, vou sair daqui, eu vou para lá. Tá? Mas se você ler Urashi, não tem sentido nenhum. Então, a Guide Mesrit, ele explicou isso da seguinte forma, claro, com a visão mais profunda de análise. Ele falou o seguinte, Moshe Rabbeinu, ele viu a sarça ardente. A Gemara fala para a gente que a sarça, que de maneira geral, Adam Etzasadeh, a Torá fala que o homem é comparado à árvore, a Gemara fala que um Talmid Chacham é comparado a uma árvore frutífera, e o Amaretz ele é comparado com uma árvore que não dá frutos. Moshe Rabbeinu viu uma sarça, mas essa sarça, ela tinha um fogo, e o fogo não se consumia. O que significa isso? Ou ele percebeu, Moshe Rabbeinu viu que tinham pessoas que eles eram como sarças, pessoas iletradas, pessoas que não conhecem a Torá, mas eles têm um fogo natural de amor para Hashem, uma coisa que Moshe Rabbeinu ficou com inveja. E ele falou, uau, da onde tem esse fogo? Da onde tem esse fogo tão grande? Estou vendo aqui uma árvore que não é frutífera e eles têm um fogo muito grande. E esse fogo, não só isso, esse fogo não consome, não para. Ela continua queimando, 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 né? Às vezes, normalmente o fogo ele vai lá, chega um momento, termina a lenha, termina o fogo. Aqui eu vejo que continua queimando o fogo, mas não está consumindo. Ou seja, é um fogo constante. Moshe Rabbeinu falou, ele viu uma grandeza, claro, de maneira metafórica, nesse momento, ele viu uma grandeza na meia Aretz, e ele falou, Asura mikan ve'elech lesham. Como Urashi incrementa, eu preciso sair do meu nível. Eu sou Moshe Rabbeinu. Sim, eu nasci com potencial fora de série. Agora Hashem vai me mandar numa jornada, numa missão única de dar a Torá para o povo judeu e etc. Mas a Sura Mikan, eu preciso sair do meu nível, Vetkarev Lesham, eu preciso me aproximar de lá. Eu entendo que apesar de eu ser um tzadik e ter um nível super espiritual, existe uma vantagem justamente naquelas pessoas que não sabem nada. E, com isso, Moshe Rabbeinu, ele ganhou agora um novo nível, digamos assim. Assim, ele começou a jornada dele enxergando a vantagem daquele que é o Amaretz, daquele que é o iletrado, e vendo que eles têm um fogo constante. E é isso que o Alter Rebbe vai trazer para a gente agora, que aquela pessoa que ele é o Baal Teshuvah, ele consegue, na verdade, no momento que ele percebe o erro que ele fez, ele sente uma vontade, uma sede por Hashem é muito grande. Já aquele que está na piscina, já aquele que tem água constante, ele não tem sede. Essa sede é essencial para nós. Essa sede é tchuvá. Essa sede da gente sentir, uau, eu quero mais, eu preciso mais, essa sede é a vantagem que o Baal Teshuvah ele tem, que o tzadik ele não tem. Então, acho que nesses termos, acho que cada um de nós pode se enquadrar com o Baal Teshuvah. Tzadik, como o Alter Rebbe coloca para a gente, é um nível que está fora de cogitação para a maioria das pessoas. Então, é isso que a gente precisa chegar. Tentar ter uma sede, ter uma vontade maior. Tentar ter esse desejo cada vez mais de se ligar com Hashem. Desejo de querer fazer mais mitzvot. Desejo de estar mais próximo de Hashem. Esse é o desejo, esse é o resultado, na verdade, que acontece quando uma pessoa é justamente uma árvore não frutífera. Quando uma pessoa ela acabou cometendo erros. Essa é a vantagem que Baal Teshuvah ele tem sobre o Tzadik Gamur.